Amados irmãos, estamos chegando à nossa última aula e estamos agradecidos a Deus que nos permite estar aqui com os irmãos, poder conhecer Portugal, poder estar aqui com o pastor Antônio, presidente desse ministério, irmã Conceição, sua esposa, pastor Josué, a irmã Inês, que tão carinhosamente, bondosamente nos acolheu, pastor Ezequiel, que já temos uma amizade de bastante tempo no estado do Paraná, sua esposa, a Selma, a irmã Salete, a nossa irmã portuguesa, que eu ainda quero ter a alegria de recebê-la na minha casa, para poder dispensar todo o amor que ela dispensou a mim quando estive aqui, juntamente ali com seu esposo, irmão Antônio. O carinho de vocês, pastor, eu chamo de pastor, o Júnior chama de pastor José. É que eu trabalho numa convenção que tem mais de 3.000 pastores, então todo dia eu estou chamando as pessoas de pastores. Tem vezes que até os meus filhos estão chamando de pastores, que é o hábito de, ô pastor, tudo bem? Pastor, tudo bem? Pastor, pastor. O dia inteiro lidando sempre com pastores. Enfim, os obreiros que vieram da Espanha, não sei o nome de todos, mas enfim, todos que vieram, todos se desprenderam para poder estar aqui, internautas, Deus possa vos abençoar ricamente. É uma experiência marcante poder estar aqui. E eu vou falar com muito amor de tudo que eu vi aqui. E não vou falar somente, eu vou publicar tudo aquilo que eu vejo. E vejo que vocês têm muito amor para com a obra de Deus. Aos internautas que nos acompanham, Deus possa vos abençoar. Abra sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. E depois você pode abrir a sua apostila na página 19, tá? 1 Coríntios, capítulo 4, o versículo de número 2. O apóstolo Paulo, ele vai assim dizer: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache, fiel. A fidelidade é algo que marca as nossas vidas. A fidelidade tem muito a ver com obediência. Tudo aquilo que você é fiel, você está fiel, se subordinando para cumprir com esta fidelidade. Nós temos que desenvolver ao longo da nossa vida essa característica de fidelidade, compromisso. E aqui eu digo que uma das características dos homens de Deus é a fidelidade. É uma das características. Eles sempre terão na sua vida este vislumbrar que as pessoas notam que nele há fidelidade. E aqui, como em se tratando de uma ética especificamente pastoral, e eu estou falando do MSBN, igreja que eu estou servindo, a pessoa tem que ter fidelidade, cooperação quando está trabalhando, tem que honrar naquilo que está fazendo. E aí, em se tratando de um pastor que está debaixo desta cadeia de autoridade, ele também tem que saber receber acompanhamento pastoral, prestar informações com relação ao desenvolvimento daquilo que ele faz. É muito comum no Brasil, quando um missionário é enviado, quando alguém está desenvolvendo algum trabalho, ele enviar um relatório, dizendo as coisas que ele faz. Com isso, ele está dizendo: pastor, eu estou em obediência, prestando contas daquilo que eu estou fazendo. Neste estudo, nós veremos que há pessoas que dizem assim: o meu compromisso é com Deus e não com homens. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém se expressando assim: o meu compromisso não é com homem, o meu compromisso é com Deus. E fala numa eloquência, e fala numa força que o compromisso dele é com Deus e não com homens.
Deus sempre trabalhou de maneira bilateral. Ele entra com a sua ação, o seu poder, mas ele age por meio de homens. Deus, ele colocou os anjos para estar a serviço, ministrando em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Então são espíritos ministradores. A palavra ministrar quer dizer servir. Aquele que ministra é aquele que serve. Então os anjos estão nessa condição de trabalhar em prol de pessoas que hão de herdar a salvação. Por vezes na Bíblia você vai encontrar que Deus enviou anjos para ajudar homens. Sim ou não? Sim, você vai ver na Bíblia que Deus envia anjos para orientar. Um anjo não apareceu a Maria Isabel? Sim. Um anjo não apareceu para José? Sim. Apareceu para trazer orientação para um homem. Mas ele não veio fazer o serviço de um homem, no sentido reino de Deus. Então Deus, ele trabalha com os homens. Deus, ele age por meio dos homens. É como que se a minha e a sua mão, de alguma maneira, fosse Deus usando para alcançar alguém. Sabe aquele hino que a gente canta, e eu creio que se os portugueses nunca ouviram, diz assim: quando Jesus estendeu. Tem bastante gente que conhece. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. A sua mão. Agora olhe para mim. Você viu Jesus fisicamente, da mesma forma que os discípulos viram ele pela Palestina? Não. Mas alguém humano, tanto quanto eu e você, feito de carne, peles e ossos, tecidos, quanto eu e você, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e falaram do amor de Cristo para nós, e o Espírito Santo foi lá dentro do nosso ser e nos convenceu que precisávamos da graça bendita de Jesus Cristo. E aí, a gente vê que estas pessoas, tão humanas quanto eu e você, eram pessoas que estavam cheias do Espírito Santo de Deus, e Deus a estava usando. Se você conviver comigo 24 horas, você vai perceber uma coisa. Você vai perceber que eu não sou perfeito. Você vai descobrir que eu tenho erros. Você vai descobrir que eu tenho falhas. Porém, você vai chegar ao entendimento. Você vai entender que eu sou um homem de Deus. Se você conviver com qualquer homem na terra e for procurar defeitos, eu lhe garanto que algum defeito você vai encontrar. Porém, você vai chegar a uma conclusão: é um homem de Deus. Por quê? Porque Deus trabalha conosco. Então, quando alguém diz: o meu compromisso é com Deus e não com os homens, esta pessoa nunca, de maneira alguma, estará trabalhando com Deus. Porque Deus, ele age através dos homens. Deus agiu através de Abraão, Deus agiu através de Moisés, Deus agiu através de Josué. E é tão interessante que quando Deus vai passar o cargo adiante para Josué, o próprio Deus orienta Moisés e diga: Moisés,
vai até a tenda, reúne os anciãos do meu povo, e lá ele vai ser apresentado ao povo, tudo isto por uma orientação divina. Aquele Josué que ficava junto com Moisés, aquele Josué que em batalha estava em obediência a Moisés, aquele Josué que em todo tempo estava obedecendo a Moisés, como servo de Moisés, agora vai dar continuidade ao que Moisés fazia, e as pessoas estão olhando e vê que há um Deus que age em Moisés, e agora um Deus que vai continuar agindo por meio de Josué. Só que é interessante que as pessoas sabiam que Josué não era Moisés, mas viam que assim como Moisés tinha uma disposição para obedecer a Deus, Josué também tinha uma disposição para obedecer a Deus e obedecer a Moisés. Então as pessoas viam que ele tinha uma comunhão com Deus, mas também tinha uma obediência ao seu líder. As pessoas conseguiam ver isso em Josué. Então, quando você encontrar alguém dizendo que o compromisso dele é com Deus e não com os homens, é que esta pessoa está tão distante de Deus, pensando que a vida dela é guiada tão somente pelos seus pensamentos, e que ela sabe de tudo, e que Deus está condicionada a ela. E essas pessoas até chegam a pensar que se elas não moverem um passo, Deus não vai fazer coisa nenhuma. Deus nunca dependeu de mortal algum, porque o dia que Deus depender de homem algum, ele deixa de ser Deus. Deus precisa de mim e de você, mas Deus não depende de mim, e Deus também não depende de você. Depender é uma coisa, precisar é outra. Deus, ele precisa de nós, ele se utiliza de nós. Ele se utiliza da minha mente, se utiliza dos meus pulmões, se utiliza das minhas cordas vocais e do som que sai de dentro de mim para falar a você. Mas é tão interessante que eu estou debaixo de uma autoridade. Para se ter uma ideia, o pastor Ezequiel, ele me ligou perguntando: pastor Luciano, você vai à Espanha? Você vai em tal lugar na Europa? E eu disse para ele: pastor, eu não sei. O meu pastor aí em Portugal é o pastor Josué. O que ele riscar, o que ele determinar, eu irei fazer. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma autoridade. Eu sei que Deus estabeleceu aqui uma autoridade ministerial. E não foi tão somente um agir do pastor Antônio que veio aqui, tão somente humanamente falando, e colocou ele. Eu sei que o Deus do céu que governa céus e terra, que levantou o pastor Antônio, e que colocou pelo Espírito de Deus o pastor Josué aqui, e que ele está aqui investido de uma autoridade, não da embaixada brasileira, mas está aqui como um embaixador do céu, investido de uma autoridade superior, que vai além da visão humana. E eu estando aqui, eu estou com este compromisso, em obediência ao MSBN, em obediência ao pastor que aqui está. Então, eu tenho na minha mente que aqui eu estou lidando com uma pessoa que está numa posição tão humana quanto eu, olhando assim como você me vê aqui, todavia está investido de um poder que vem do céu. E aí que nós precisamos compreender. É aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso, aquelas pessoas que dizem que é só com Deus, é porque são pessoas que não têm nenhuma disposição em obedecer. Nós usamos dizer que o abecedário de Deus não é ABCD,
que o abecedário de Deus é o obedecer. Você já percebeu que na Bíblia todos os homens são colocados numa posição? Ele pode ser um profeta, pode ser um libertador, pode ser um legislador, pode ser um rei, pode ser o maior milionário. Deus coloca todos eles na Bíblia num único patamar interessante. Veja bem, eu estou dizendo que é legislador, estou dizendo que é rei, estou dizendo que são profetas, estou dizendo que são juízes, estou falando de várias posições que Deus, ao se reportar a eles, Deus vai colocar eles numa mesma condição. Qual? Servo. A Bíblia vai dizer que o libertador, o legislador Moisés, fez segundo o Senhor lhe falou. Moisés fez segundo o Senhor lhe mostrou. Condição de servo, alguém que estava obedecendo. Ana, serva do Senhor. Jó, que não era um homem rico, mas o homem mais rico do Oriente. Se eu falar que tem alguém rico nesta cidade, você vai dizer, eu conheço outros que são ricos. Se eu te disser, aqui tem um homem mais rico, você vai dizer, não tem ninguém que tem mais dinheiro do que ele. O diabo se apresenta a Deus e antes do diabo falar qualquer coisa, Deus vai dizer, vou mostrar para ele que ele é burro. Ele chega até a presença de Deus e antes dele perguntar, Deus já se antecipa. Tu tens visto quem? O meu? Jó. Ele é justo, ele é reto, ele é íntegro, ele se desvia do mal. Antes do diabo perguntar qualquer coisa, Deus já se antecipa para mostrar. Não adianta você mexer nele, querer acabar com ele. Não vai dar certo, porque ele é um servo meu. Ele me obedece em qualquer circunstância. E quando ele está sendo provado naquela situação onde ele não consegue, na sua razão humana, mensurar o que passa, ele chega a dizer, eu não estou entendendo estas compreensões. Era como se ele dissesse, Deus vai se entender com ele mesmo, porque ainda que eu morra, nele eu espero. E aí eu entendo uma coisa, que para sermos pessoas de relacionamento ético, amando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós sempre estaremos nesta condição de fidelidade e de obediência. Eu fico imaginando o profeta Isaías, lá no capítulo 42, ele vai falar sobre o servo do Senhor. Lá no capítulo 49, ele vai dizer, o servo do Senhor é a luz para os gentios. Lá no capítulo 50, vai falar do servo ultrajado e socorrido. Aí no versículo 5 do capítulo 50 do profeta Isaías, ele vai dizer que o Senhor lhe abriu as orelhas. Espera lá, mas ele vai ter uma visão de Cristo abrindo as orelhas dele? Havia servos no Antigo Testamento que trabalhavam e estavam obrigados a servir o seu Senhor. Mas quando ele alcançava a sua alforria, estava livre, podia ir embora. Só que quando este servo amava o seu Senhor, tinha prazer em obedecê-lo, ele tinha alegria em estar na casa do seu Senhor, e ele tinha uma disposição interior em obedecer, não por obrigação, mas num espírito voluntário. Ele dizia, eu quero ficar na casa do meu Senhor, eu não quero sair aí pelo mundo e ter essa liberdade. Aí levava ele até a presença dos anciãos, mandava furar sua orelha, e as pessoas que viam aquele servo, sabia que ele estava servindo não por imposição, não por obrigação, mas
em um espírito voluntário, por amor, por gratidão. E aí o apóstolo Paulo, quando vai escrever à igreja lá em Filipos, ele vai dizer: de sorte que haja em mim, em você, o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, em forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo. Mas aí ele vai continuar dizendo: só que Deus o exaltou soberanamente. Todo mundo que pauta a sua vida em obedecer às pessoas que Deus constituiu e que honra o seu chamado e a sua liderança, esta pessoa terá uma vida aqui na terra honrada por Deus. Essa pessoa vai ter a sua vida diferente. As pessoas vão compreender que nele tem algo diferente. Por quê? Porque aquele Deus que um dia esteve lá em Moisés, esteve com Josué, fazendo também Jordão se abrir. Lá em Moisés, abriu-se Mar Vermelho, mas aqui em Josué também se abria, partia em dois o Jordão. O que isto quer dizer? Quer dizer que Deus, ele honra. Assim como deu a Cristo um nome que foi sobre todos os nomes. E aí, meus irmãos, nós precisamos ter a sensibilidade. Nós precisamos ser sensíveis para compreender que quando nós estamos nesta condição de servo, em fidelidade e em obediência, nós estamos dizendo: a minha vida não é guiada tão somente pelos meus pensamentos. A nossa vida pega uma outra dimensão. O nosso ministério pega uma outra dimensão. Aquilo que você faz pega um novo horizonte. E esse horizonte consegue ir longe. Consegue enxergar quilômetros e quilômetros de distância adiante. Por quê? Porque você sabe, dentro de uma confiança, que tem um Deus que vai estar trabalhando por meio de um homem, de uma mulher, por meio de um ministério. E essas pessoas vão estar lhe mentoreando para chegar aonde você nunca imaginou. Eu sou novo, eu tenho 35 anos, farei 36. Eu sou bem jovem. Mas eu comecei a ser mentoreado por pessoas aonde eu nunca dei um passo além do que eles me orientaram. Eu não vivi 70 anos, não vivi 60. Eu não tenho uma experiência que o pastor Antônio tem. Eu creio que só de ministério ele deve ter mais do que o meu tempo de vida. Só que nós temos que ter a fidelidade e a humildade de saber ouvir pessoas que Deus levantou, pessoas que já passou por caminhos que eu estou passando hoje, e pessoas que têm de Deus uma sabedoria para fazer a gente enxergar além. E é por isso que existem situações aonde a gente chega e todo mundo olha e parece que não enxerga nada no horizonte. E alguém diz: mas você é doido de ficar aqui. Eu não vejo prosperidade aqui. Eu não vejo futuro aqui. Eu não vejo rumo aqui. Só que Deus levanta alguém que consegue enxergar a terra produzindo, tudo florescendo, tudo crescendo. Essa pessoa consegue enxergar aquilo que eu não consegui ver ainda. Mas Deus usa esta pessoa para que ela abra os meus olhos e faça que eu compreenda.
que se eu estiver disposto a obedecer, eu vou ver. Diga comigo, aqueles que obedecem. Aqueles que obedecem. Veem grandes coisas de Deus. E é isso que Paulo vai dizer. Deus requer de nós esta fidelidade. Deus requer de nós esta confiança. Deus quer de nós esse senso de obediência, para a gente ver coisas grandes acontecerem. Nós somos, de maneira instintiva e de maneira pressionada pelo mundo, julgarmos sempre os nossos caminhos, de maneira que é aquilo que eu acho e é aquilo que eu penso. Houve um homem na terra, por nome de Elias, e ele diz que não haveria chuva na terra, senão segundo a palavra dele. E houve fome na terra, e a terra não produzia, e as pessoas cocheavam em dois pensamentos. Mas quando ele reúne todo o povo para um desafio, depois que ele conserta o altar, depois que ele joga água sobre o altar, coloca os sacrifícios sobre o altar, ele fez uma oração tão linda. Todos nós conhecemos ele por profeta de fogo. Elias. E quando ele vai orar, ele diz assim: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Jacó, faz conhecido em Israel hoje que eu sou profeta. Está assim? Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, faz conhecido em Israel e no mundo que eu oro e fogo cai. Não está assim. Ele vai dizer: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, faz conhecido em Israel que eu sou o teu servo e que foi segundo a sua palavra que todas estas coisas aconteceram. Eu tenho uma palavra profética para você. Deus vai fazer coisas neste lugar segundo a sua palavra. Deus vai fazer conhecida a sua voz por causa da sua obediência. Deus vai fazer notórios aos homens grandes coisas por causa da tua obediência. Então o meu compromisso é com Deus e com os homens. Efésios no capítulo 4 e no versículo 11, eu quero ler com vocês. O apóstolo Paulo, ele vai assim dizer. Olha que coisa linda. Efésios capítulo 4, versículo 11. Está no eclã e também quem tem a sua Bíblia e queira manejar. E ele mesmo deu uns para e outros para e outros para e outros para e agora vamos ao versículo 12. O que ele queria com isso? Querendo o aperfeiçoamento dos para a obra para a edificação do. Então você perceba que Deus levanta estas pessoas que são chamadas por Ele, vocacionadas e separadas por Ele, e na visão divina, Ele quer o aperfeiçoamento, Ele quer o teu crescimento espiritual, Ele quer o teu crescimento ministerial,
Ele quer que você cresça na graça que há em Cristo. Ele quer que você cresça no conhecimento que há em Cristo. E você vai ver que Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele vai dar para o ministério estas pessoas. Agora aí que está a beleza que Paulo vai dizer. Ele vai dizer que Ele, Cristo, Ele está dando para a igreja. Ele está ofertando para a igreja. Porque Ele ama a igreja e quer ver o crescimento dela. Agora a coisa mais maravilhosa que está aí é que Ele vai dizer que Ele